Sabe aqueles padrões gigantescos, super complexos, que simplesmente aparecem do nada, da noite para o dia, em plantações pelo mundo? Pois é, por décadas essa história fascina e intriga todo mundo. A grande questão é, o que realmente está acontecendo nesses campos? É isso que a gente vai tentar descobrir. Olha só a complexidade disso aqui. É de cair o queixo. Isso aqui não é um círculozinho simples, não. É matemática pura, sabe? Uma verdadeira obra de arte em uma escala gigantesca. Essa imagem, que é de 2001, lá de Wiltshire, na Inglaterra, mostra um tipo de fractal que a gente chama de conjunto de Julia. A precisão nossa, é impressionante. Isso já dá uma boa ideia da dimensão do que a gente está falando. E aí fica a grande pergunta, né? O que a gente está vendo aqui? É só uma pegadinha gigante muito bem feita? Ou será que é uma forma de arte, de alguém que prefere ficar no anonimato? Ou será que é evidência de algo que a gente ainda nem consegue entender? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Bom, para começar, é muito importante a gente entender uma coisa. Isso não é de agora, não é um fenômeno novo. Muito antes de existir internet, de ter essa cobertura toda da mídia, já existiam relatos de círculos estranhos aparecendo em plantações. E olha, a gente está falando de séculos atrás. A história toda mostra como as explicações foram mudando com o tempo, né? Pensa só, lá em 1678, a culpa era do diabo. Sério. Aí, já em 1880, a ciência tentou uma explicação mais pé no chão, tipo, deve ser o vento. Chega nos anos 60, com aquela febre dos OVNIs, e pronto, os círculos viraram coisa de nave espacial. E aí, nos anos 80, o negócio explode na mídia e vira esse fenômeno mundial que a gente conhece hoje. E aí, chegamos em 1991. Nesse ano, parecia que, pronto, acabou o mistério. O caso foi resolvido de uma vez por todas e a resposta, pelo jeito, era bem mais simples do que OVNIs ou, sei lá, vórtices de plasma. E essa foi a grande bomba. Dois amigos ingleses, Doug Bauer e David Trolley, apareceram e simplesmente confessaram. Falaram na lata, fomos nós. E isso, claro, mudou completamente o que todo mundo pensava sobre os círculos nas plantações. E o mais incrível, ou talvez chocante, era a simplicidade das ferramentas deles. Pensa bem, era basicamente uma tábua de madeira para amassar as plantas, uma corda para fazer os círculos e um boné adaptado para ajudar a mirar e fazer as linhas retas. Só com isso, eles disseram que fizeram centenas de desenhos. E o mais importante, eles acabaram inspirando uma legião de imitadores e artistas pelo mundo todo. Só que aqui a história tem uma reviravolta daquelas. Mesmo com a confissão na mesa, alguns pesquisadores, eles se chamavam de seriologistas, que seria tipo estudiosos dos círculos. Eles bateram o pé e disseram que não, que nem todas as formações podiam ser só fraude. Eles diziam que tinham evidências que simplesmente não batiam com essa explicação. O ponto central da investigação deles era o seguinte: nos círculos que eles consideravam genuínos, os caules das plantas não estavam quebrados. Sabe, como a gente esperaria se alguém usasse uma tábua para amassar. Em vez disso, eles estavam dobrados certinho a 90 graus, quase como se tivessem sido aquecidos por dentro e amolecido. E essa anomalia virou a principal prova para quem defendia uma origem, digamos, não humana. E a lista de coisas esquisitas não parava por aí, não. Quem defendia essa causa não humana relatava de tudo um pouco. Ausência total de pegadas, anomalias elétricas, tipo bússolas que ficavam malucas, baterias que descarregavam do nada. E tem mais, algumas pessoas que visitavam os locais diziam sentir coisas estranhas no corpo, como náuseas, ou até um alívio de alguma dor que tinham. Bom, com tanta alegação extraordinária assim, era natural que a comunidade científica decidisse dar uma olhada mais de perto, né? Eles começaram a analisar os dados de um jeito bem mais crítico, tentando achar algum modelo que explicasse, de fato, essas anomalias todas. E a principal teoria que surgiu com uma cara mais científica foi a da bola de luz, ou BOL, para encurtar. A ideia era mais ou menos assim: uma bola de energia eletromagnética ficaria pairando sobre a plantação. Essa energia esquentaria a água dentro dos caules das plantas e isso faria com que eles dobrassem de um jeito suave, sem quebrar. Fez sentido, né? Pois é, mas aí em 2005 veio uma análise crítica de um pesquisador chamado Grassi e sua equipe, que pegou os dados que sustentavam essa teoria para analisar. E o que eles descobriram foi um balde de água fria.
Basicamente, a análise mostrou que a altura da tal bola de luz, que era o ponto principal do modelo, não tinha um efeito real que desse para medir. Dá para ver ali na última coluna que os resultados não eram estatisticamente significantes. Traduzindo, a teoria não parava de pé. Aquela correlação que os primeiros pesquisadores acharam que tinham encontrado provavelmente era só coincidência. E o buraco era mais embaixo. A mesma análise mostrou que tinha falhas bem graves na metodologia da pesquisa original. Na prática, os pesquisadores estavam escolhendo os dados a dedo. Sabe? Eles pegavam amostras de controle de fora do círculo e incluíam ou excluíam do jeito que eles queriam só para fazer os números fecharem com a teoria deles. Isso, claro, acabou com a credibilidade de qualquer suposta evidência científica que eles tinham. Mas quando tudo parecia resolvido, de novo, a tecnologia moderna entra em cena e traz um monte de mistérios novos. As perguntas começaram a mudar e, claro, as ferramentas para investigar também ficaram mais sofisticadas. Olha que interessante. Pesquisadores mais recentes, usando inteligência artificial, começaram a detectar uma matemática super complexa e consistente nesses padrões. Outros, com mapeamento geológico, perceberam que as formações costumam aparecer bem em cima de falhas geológicas e parecem ter alguma relação com a atividade sísmica. Se a gente junta isso com as assinaturas eletromagnéticas e as anomalias no solo, bom, o mistério ganhou uma camada totalmente nova de complexidade. Isso tudo levou a teorias novas. Elas não são exatamente paranormais, mas digamos que ainda tem um pezinho na conspiração. Uma delas sugere que os círculos poderiam ser um efeito colateral de testes secretos de armas de energia. Outra teoria, que é talvez até mais sinistra, propõe que tudo não passa de uma operação psicológica, um experimento social gigante para estudar como a gente reage a coisas que não têm explicação. Então, como é que a gente junta todas essas peças que não parecem se encaixar? De um lado, fraudes comprovadas. Do outro, anomalias que a ciência não explica. E no meio, essas teorias de alta tecnologia. E agora? A conclusão que parece fazer mais sentido é que círculo em implantação não é uma coisa só. O termo, na verdade, é tipo um grande guarda-chuva que cobre um monte de fenômenos diferentes que acontecem nesses campos. Vamos pensar assim. De um lado da moeda, a gente tem o que é inegável, o que a gente sabe que acontece. Os fraudadores, como o Doug e o Dave, os artistas modernos, como o pessoal do Circle Makers, e até marketing de empresa, como já fizeram para a Nvidia e para a Supreme. É algo que dá para replicar. Mas do outro lado, a gente tem um conjunto de anomalias que teimam em aparecer, que são documentadas cientificamente e que, francamente, tábuas e cordas não conseguem explicar. E é isso que nos leva à conclusão de tudo isso. A pergunta que moveu esse debate por tanto tempo, os círculos e implantações são reais? Talvez seja a pergunta errada. A pergunta mais inteligente, mais precisa que a gente pode fazer agora é: de qual círculo a gente está falando? É o trabalho de um artista? É uma peça de marketing? É um efeito colateral de alguma tecnologia secreta? Ou é um fenômeno da própria Terra que a gente ainda não sacou? O mistério, no fim das contas, não é se eles são reais. É que o mistério não é um só, são vários.